Jesus Cristo, reverenciado como o grande profeta, ocupa um lugar central no coração dos cristãos, sendo considerado o Filho de Deus e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Sua missão na Terra transcendeu os limites terrenos, pois veio pregar o Evangelho e disseminar ensinamentos que ecoam através dos séculos. A relevância de Jesus na história cristã vai além de meras crenças, é um fio condutor que entrelaça o tecido temporal da humanidade. O cristianismo, reconhecendo a magnitude de sua presença, marcou o início da contagem do tempo a partir de seu nascimento. Assim, cada ano que passa é um testemunho vivo da influência perdurável desse profeta singular. Ao olharmos para a cronologia dos séculos, percebemos que o impacto de Jesus transcende fronteiras geográficas e culturais. Seu legado se estende além dos relatos bíblicos, permeando a consciência coletiva da humanidade. A contagem dos anos não apenas representa uma medida temporal, mas também simboliza o impacto imortal das palavras e ações de Jesus Cristo. É fascinante observar como a narrativa cristã se entrelaça com a própria trajetória da humanidade. Cada século, cada era, é moldado de alguma forma pela mensagem de amor, compaixão e redenção proclamada por Jesus. Sua vida, morte e ressurreição tornam-se um fio de esperança que atravessa as vicissitudes da existência humana. Ao considerar o significado de marcar o tempo a partir do nascimento de Jesus, somos convidados a uma reflexão mais profunda sobre a natureza da divindade e sua conexão com o curso da história. A cronologia cristã não é apenas uma contagem linear de anos, é um testemunho contínuo da influência espiritual que ecoa através das gerações. Assim, ao contemplarmos a contagem do tempo, não estamos apenas registrando eventos históricos, mas também reconhecendo a presença perene de Jesus Cristo na tapeçaria da existência. Cada momento que passa é uma oportunidade para renovar nosso entendimento da mensagem divina que ele compartilhou, uma chamada para vivermos de acordo com os princípios de amor, compaixão e perdão que ele exemplificou. Em última análise, a contagem do tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo transcende a esfera religiosa, conectando-se à experiência humana comum. É um convite à reflexão sobre a influência transformadora de uma figura que, independentemente de crenças individuais, moldou o curso da história de maneiras inimagináveis. Jesus de Nazaré, cujo nascimento se estima ter ocorrido em Belém, na Judéia, por volta do ano 6 a.C., emerge como uma figura que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Contudo, a discrepância entre o momento real de seu nascimento e o marco ano zero do calendário cristão revela nuances intrigantes da história. A confusão nas datas se origina de uma intervenção no século VI, quando a Igreja, sob a orientação do monge Dionísio Exíguo a mando do Papa, decidiu reformular o calendário. Esse ajuste, inadvertidamente, moldou a narrativa temporal em torno de Jesus Cristo, confundindo as águas da cronologia. Uma vez que a Igreja assumiu a responsabilidade pela contagem dos anos, cada marca no calendário tornou-se uma reverberação da influência do profeta. Jesus, filho de José, um simples carpinteiro, e de Maria, cuja concepção é proclamada como obra do Espírito Santo pelo dogma cristão, viu a luz no final do reinado de Herodes e, aproximadamente em 4 a.C., ano de falecimento do monarca, em uma Palestina sob o domínio de Roma. Este cenário histórico, permeado pela complexidade política e cultural da época, moldou o contexto no qual Jesus iniciou sua jornada terrena. O reinado de Herodes e, com seu fim marcado pela morte em 4 a.C., lança uma sombra sobre o nascimento de Jesus. Roma, com seu domínio firme sobre a Palestina, proporciona o pano de fundo para o início da vida desse profeta, cujas palavras ecoariam através dos séculos. Assim, mergulhamos na encruzilhada entre o real nascimento de Jesus e o ponto de partida do calendário cristão. Uma linha tênue entre fatos históricos e o simbolismo divino se desenha, convidando-nos a refletir não apenas sobre a cronologia, mas sobre como as escolhas humanas moldam a narrativa que permeia nossa compreensão do passado. Neste contexto, a história de Jesus de Nazaré transcende as páginas dos evangelhos, conectando-se de maneira íntima com a experiência humana. Cada erro de datação, cada decisão eclesiástica, torna-se um fio no tecido complexo da história, entrelaçando a trajetória singular de Jesus com a trama mais ampla da humanidade. Ao explorarmos a intricada tapeçaria do tempo, somos desafiados a não apenas compreender, mas a questionar. A história de Jesus, envolta em mistério e fé, continua a inspirar reflexões que transcendem crenças individuais. Ela se torna um convite à contemplação sobre como interpretamos o passado e,
Por conseguinte, moldamos o presente e o futuro. A incerteza em torno da data de nascimento de Jesus adiciona uma camada de mistério à sua história. Enquanto a tradição moderna fixa o 25 de dezembro como o dia sagrado, essa escolha está intrinsecamente ligada às tradições romanas do solstício de inverno, a celebração da noite mais longa do ano. É fascinante observar como essa data, permeada de simbolismo pagão, foi apropriada para marcar o nascimento do profeta cristão. No entanto, a Bíblia permanece silenciosa sobre a data exata do nascimento de Jesus. Foi a Igreja, 6 séculos após sua existência terrena, que deliberadamente escolheu o 25 de dezembro. Essa decisão estratégica alinhou-se com as festividades de fim de ano, criando uma fusão de significados entre o Natal e a virada do ano. Assim, o calendário cristão, em sua complexidade, entrelaça eventos sagrados com tradições seculares, criando uma narrativa que ressoa ao longo dos séculos. As fontes primárias que lançam luz sobre a vida de Jesus são os 4 evangelhos canônicos, documentos sagrados do Novo Testamento. Escritos em grego por seguidores dos discípulos Mateus, Marcos, João e Lucas, esses textos são os pilares fundamentais para entender a mensagem e o legado de Jesus. É nesses relatos que encontramos os ensinamentos, milagres e o significado mais profundo de sua vida terrena. Ao nos depararmos com essas fontes, somos transportados para diferentes épocas e lugares, conectando-nos com a tradição oral dos seguidores de Jesus. Cada evangelho é uma janela para a perspectiva única de seu autor, oferecendo uma visão multifacetada de um homem cuja influência transcendeu sua breve passagem pela terra. Assim, ao explorarmos o enigma da data de nascimento de Jesus e a seleção do 25 de dezembro pela Igreja, somos instigados a refletir sobre a interseção entre a fé e a cultura. A trama intricada que entrelaça eventos históricos, tradições seculares e a mensagem espiritual de Jesus cria uma tapeçaria rica em nuances. Cada escolha ao longo da história, desde a fixação da data do nascimento até a preservação dos evangelhos, contribui para a construção dessa narrativa coletiva que continua a ressoar em nossos corações e mentes. Conforme o Evangelho de São Lucas nos revela, o nascimento de Jesus em Belém está intrinsecamente ligado às circunstâncias da época. O imperador Augusto, ávido por manter o controle de seu vasto império, decretou o primeiro censo. Esse ato obrigou a população a retornar às suas cidades de origem para se registrar. José, pertencente à linhagem de Belém, viu-se compelido a viajar de Nazaré para sua cidade natal junto com Maria, que já carregava em seu ventre o fruto de uma concepção divina. Já no Evangelho de São Mateus, somos conduzidos a um encontro celestial. José, em um sonho, recebe a revelação de que Maria dará à luz um menino concebido pelo Espírito Santo. Esse momento transcende a realidade cotidiana, mergulhando nas águas dos mistérios divinos que permeiam a história de Jesus. O relato dos Reis Magos, descrito nos mesmos evangelhos, agrega um toque de magia à narrativa. Esses sábios da Pérsia, estudiosos das estrelas e detentores de conhecimentos ancestrais, seguem uma estrela que os guia na direção de Belém. A estrela, um farol celestial, os conduz até o local onde Jesus nasceu. Essa jornada dos magos não é apenas uma narrativa de orientação celestial, mas simboliza a busca espiritual que transcende fronteiras e culturas. Assim, ao nos aprofundarmos nesses relatos, somos convidados a refletir sobre a interconexão entre o divino e o humano. O censo de Augusto, os sonhos de José e a jornada dos Reis Magos convergem em um ponto singular, o nascimento de Jesus. Esses eventos, moldados pela providência divina e pela resposta humana, revelam uma trama intricada que vai além da mera cronologia. A história de Belém, dos censos imperiais, dos sonhos proféticos e da estrela guia, é uma narrativa que ressoa através dos séculos, ecoando em nossas próprias jornadas de fé e busca por significado. Ao explorarmos esses relatos, somos desafiados a não apenas entender, mas a nos engajar na busca por algo maior, transcendendo as limitações do tempo e espaço. A história de Jesus, nascido em Belém, torna-se assim não apenas um evento isolado, mas um convite perene para explorar os mistérios da fé e da existência humana. Houve um momento na vida de Jesus, narrado nos evangelhos de Mateus e Lucas, que ressoa como uma jornada marcante, um episódio permeado por intrigas e divindade. Ao nascer em Belém, a notícia do nascimento do Filho de Deus ecoou até os ouvidos de Herodes e, desencadeando uma sombra de morte sobre todas as crianças com até 2 anos de idade na região. Em um ato de proteção, a família de Jesus o levou para o Egito, fugindo da sentença iminente.
Ao retornar do exílio, Jesus estabeleceu sua residência em Nazaré, na Galileia, onde passou os anos formativos de sua infância e juventude. Contudo, Lucas nos leva a um momento singular aos 12 anos de idade, quando Jesus, em uma peregrinação familiar a Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica, se perde dos pais no caminho de volta. Uma busca angustiante durou 3 dias até que José e Maria decidiram retornar ao Templo de Jerusalém. Ao adentrar o recinto sagrado, deparam-se com Jesus envolvido em discussões profundas com os sacerdotes. A sabedoria que emanava dele, mesmo na tenra idade, deixava todos que o ouviam perplexos. Lucas registra as palavras: todos que o ouviam se admiravam com sua inteligência. Nesse encontro no templo, vislumbramos não apenas um relato de uma família em busca de seu filho, mas um vislumbre da sabedoria além dos anos, um vislumbre do propósito divino que guiará os passos de Jesus em sua missão terrena. Essa narrativa, entrelaçada com elementos de fuga, busca e revelação, transcende o simples relato histórico. Ela convida o espectador a contemplar não apenas a jornada física de Jesus, mas a jornada interior de autodescoberta e compreensão de seu chamado divino. Ao mergulhar nessa passagem, somos convidados a refletir sobre a natureza da divindade encarnada, sobre o mistério que envolve a infância de Jesus e a notável expressão de sabedoria que surpreendeu a todos no Templo de Jerusalém. A trajetória intrigante de Jesus nos evangelhos transcende os limites temporais, e aos 13 anos, encontramo-nos diante de um marco singular, o Bar Mitava. Esse ritual, sinal da maioridade religiosa dos judeus, ecoa na vida do jovem Jesus, cujo nome ressoaria nas páginas da história de maneiras incompreensíveis. Marcos, o evangelista mais antigo, nos revela uma faceta intrigante da vida de Jesus, chamando de tecton, um termo grego do século I que remetia a um pedreiro. A conexão entre a divindade encarnada e a labuta com as mãos sugere uma humanidade que transcende as palavras. Os evangelhos de Marcos e Mateus nos apresentam também a existência de 4 irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, além de 2 irmãs não nomeadas. A historiadora Paula Fredriksen, da Universidade de Boston, lança luz sobre o significado desses nomes, associando-os aos fundadores da nação de Israel. Uma intricada tapeçaria de referências que se estende além do âmbito familiar. O próprio nome de Jesus em aramaico, Yeshua, ressoa como um eco do passado. Uma homenagem ao homem que, na tradição, foi o braço direito de Moisés, aquele que liderou os israelitas no êxodo do Egito. A escolha de nomes, entrelaçada com simbolismos profundos, eleva a narrativa de Jesus a um patamar que transcende as fronteiras do cotidiano. Assim, ao contemplarmos essa fase de sua vida, somos convidados não apenas a vislumbrar um jovem judeu celebrando sua maioridade religiosa, mas a decifrar os enigmas de uma existência intrinsecamente conectada aos alicerces da história de Israel. É uma jornada que nos impele a explorar não apenas os fatos, mas os significados subjacentes, desafiando-nos a mergulhar nas camadas mais profundas da narrativa que moldou a vida de Jesus. À medida que a trama da vida de Jesus desdobrava-se, encontramo-nos diante de uma encruzilhada de saberes e mistérios. Aos 20 anos, há um consenso entre os pesquisadores de que Jesus mergulhou nos ensinamentos dos essênios, uma seita intrincada entre as muitas que os judeus formaram como resposta à opressão romana. Pôncio Pilatos, o governante da Judéia na época, menosprezava a fé dos judeus, que acreditavam em um Deus único. A semelhança entre os essênios e a futura seita que Jesus fundaria é notável. Ambas abraçavam uma vida desprovida de bens privados, optando por uma existência marcada pela pobreza voluntária. Ambas chamavam Deus de Pai, estabelecendo uma conexão íntima e paternal com a divindade. Essa intrigante conjectura ganha força com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, revelando detalhes vívidos de uma comunidade ligada aos essênios. O contexto histórico e cultural em que Jesus floresceu ganha contornos mais nítidos quando consideramos sua imersão nos preceitos essênios. Nesse momento da vida de Jesus, somos convidados a contemplar não apenas o homem, mas o contexto que moldou sua visão de mundo. As escolhas de Jesus ecoam através dos séculos, desafiando-nos a explorar as nuances de uma espiritualidade que transcende as barreiras do tempo. A narrativa se torna um convite à reflexão, uma ponte entre o passado e o presente, pois a história de Jesus não é apenas uma página virada, mas um testemunho que ressoa em cada um de nós. Ao entender as origens de suas crenças e práticas, somos chamados a nos conectar não apenas com um personagem histórico, mas com as raízes profundas que permeiam a busca pela espiritualidade e compreensão divina.
Enquanto desvendamos os intricados capítulos da vida de Jesus, mergulhamos em um momento crucial, onde os caminhos do profeta João Batista se entrelaçam com a jornada de Jesus. Nos escritos sagrados, testemunhamos João, um pregador fervoroso, proclamando mensagens de arrependimento e transformação. Seu batismo tornou-se um ritual de purificação, uma ponte para uma vida renovada, onde os seguidores, em um ato simbólico, confessavam seus pecados e comprometiam-se com uma existência honesta. E é nesse cenário que Jesus, já na plenitude de sua idade, emerge nas Escrituras. Aproximando-se dos 30 anos, um ponto de virada em sua história, Jesus busca João Batista nas margens do Rio Jordão. O simbolismo do batismo não escapa a Jesus, que, mesmo isento de pecados, submete-se às águas purificadoras. A cena ressoa com uma profundidade transcendente. Jesus, o Filho de Deus, imerso nas mesmas águas que purificavam os pecadores comuns. É um ato de humildade, uma conexão íntima com a humanidade que ele veio redimir. E daquele momento de purificação, emerge um Jesus revigorado, pronto para empreender sua missão de pregações e milagres. Essa narrativa não é apenas um relato de rituais, é um convite à reflexão sobre a essência do sacrifício e da entrega. Ao assistir a este episódio, somos convidados a nos questionar sobre os significados do batismo em nossas próprias vidas, sobre a busca pela purificação e renovação constante. A história de Jesus e João Batista não é uma narrativa distante, é uma jornada compartilhada, uma fonte de inspiração para todos nós, que buscamos redenção e transformação em nossas próprias vidas. À medida que desvelamos as camadas mais profundas da história de Jesus e João Batista, deparamos-nos com duas figuras que compartilhavam não apenas águas de purificação, mas uma visão apocalíptica do mundo. Assim como João, Jesus enxergava a realidade como um campo de batalha entre forças do bem e do mal, acreditando que Deus logo interviria para pôr fim ao sofrimento humano. Eles, segundo os estudiosos, eram profetas apocalípticos, mensageiros de um divino desfecho na trama da existência. Jesus, acompanhado por seus 12 discípulos, proclamava suas mensagens em meio à multidão quando a notícia da morte de João Batista rompeu a atmosfera. Herodes Antipas, filho do rei Herodes, o Grande, ordenou a execução de João como represália por ter publicamente condenado o rei. A causa da condenação foi a violação do 10º mandamento da lei judaica por parte de Herodes, um ato que desencadeou uma tragédia nas margens da história. Esse episódio trágico adiciona uma dimensão de conflito e sacrifício à narrativa. A perda de João Batista ressoa não apenas como a morte de um profeta, mas como um símbolo da coragem de desafiar as injustiças do mundo. É um ponto de virada onde a mensagem de Jesus adquire um tom mais sombrio, um chamado para enfrentar as consequências de se levantar contra o status quo. Ao testemunhar essa reviravolta na história, somos convidados a contemplar não apenas a narrativa épica de dois profetas, mas a enfrentar nossos próprios momentos de adversidade e coragem. A mensagem de Jesus e João transcende os séculos, ecoando como um chamado à justiça, coragem e redenção em meio às complexidades do mundo que habitamos. No desdobramento dramático da vida de Jesus, encontramos um episódio marcante registrado por Mateus. Após a trágica notícia da morte de João Batista, Jesus, em busca de um momento de reclusão, retirou-se para um lugar deserto. No entanto, a busca incessante do povo por suas palavras e milagres o alcançou. O deserto, então, tornou-se o palco de um dos mais extraordinários milagres, a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, alimentando a fome voraz da multidão de seguidores. A narrativa se desloca para o Templo de Jerusalém, onde Jesus, em companhia de seus discípulos, dirige-se para celebrar a Páscoa. Ao adentrar o recinto sagrado, é aclamado como Filho de Deus, uma expressão de devoção e reconhecimento divino. No entanto, sua presença provoca um tumulto imediato. Jesus não hesita em desafiar as práticas comerciais que profanavam o templo. A indignação de Jesus se manifesta de maneira enérgica. Ele destrói as barracas instaladas à frente do templo, utilizadas para a troca de moedas estrangeiras dos peregrinos, cobrando comissões injustas. O ato de Jesus vai além de um simples ataque ao comércio, é uma denúncia veemente contra a exploração e a deturpação do propósito sagrado do templo. Ao contemplar esse momento, somos confrontados não apenas com os milagres e ensinamentos de Jesus, mas também com sua coragem de desafiar as estruturas injustas.
A mensagem ressoa em nossos corações, instigando-nos a refletir sobre as práticas que profanam os valores mais sagrados, a questionar as injustiças que persistem em nossa sociedade. A vida de Jesus, entrelaçada com milagres e confrontos, transcende a história antiga. É um convite à reflexão sobre nossa própria jornada, incitando-nos a agir com compaixão, coragem e justiça diante das realidades que clamam por transformação. No culminar da jornada de Jesus, encontramo-nos diante de um momento transcendental, a última ceia. Celebrando a Páscoa com seus apóstolos, Jesus partilhou não apenas pão e vinho, mas também uma profecia dolorosa. Anunciou que seria traído por um dos presentes, e o traidor revelou-se ser Judas Iscariotes. A traição, como uma sombra iminente, pairou sobre o ambiente sagrado da refeição. Na mesma noite, o cenário muda para o jardim de Getsêmani, nas encostas do Monte das Oliveiras. Jesus, em um momento íntimo de oração, busca a presença de Pedro, Tiago e João. A agonia se insinua, a tensão no ar é palpável. A traição anunciada ecoa na escuridão da noite. Judas, impelido por interesses escusos, entrega Jesus por 30 moedas de prata. O símbolo da traição torna-se o beijo na testa, uma ironia dolorosa na amizade rompida. O traidor, munido de seu gesto traiçoeiro, revela a localização de Jesus, e este é preso. Ao narrar esses eventos, somos levados a refletir sobre a natureza complexa das relações humanas, sobre traições e deslealdades que, de alguma forma, ecoam em nossas próprias vidas. A história de Jesus não é apenas um conto antigo, mas uma narrativa que ressoa com as complexidades do ser humano. O beijo de Judas torna-se um convite à autorreflexão, questionando nossas próprias motivações e lealdades. Ao mergulharmos nessa narrativa, somos desafiados a confrontar as sombras em nosso próprio coração, a questionar as escolhas que fazemos em meio às pressões e tentações da vida. A traição de Judas não é apenas um episódio histórico, mas um espelho que nos convida a examinar nossas próprias jornadas, a buscar a redenção e a compreensão em meio às complexidades do nosso caminho. O desfecho trágico da jornada de Jesus desenrola-se com cenas de acusações e julgamentos impiedosos. Após a traição de Judas, os soldados o levam ao encontro de Caifás, onde as acusações de desordem no templo ecoam. Quando a confirmação de ser o Filho de Deus e o Rei dos Judeus emerge, a acusação de blasfêmia é lançada contra Jesus, envolvendo-o em um emaranhado de hostilidade. A sequência de eventos leva Jesus à presença de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, em um tribunal onde as nuances políticas e religiosas convergem. Devido à origem galileia de Jesus, o caminho seguinte é para Herodes Filho, governante da Galileia. Herodes, entretanto, responde com zombarias, e Jesus é devolvido a Pilatos, criando um jogo de poder impiedoso. O peso da punição recai sobre Jesus, que, em um ato de degradação simbólica, carrega a sua cruz. O cenário se transforma em uma colina onde Jesus é crucificado, uma morte cruel e pública que se torna o clímax trágico dessa narrativa. Seu corpo sem vida é então colocado em um túmulo, selado por uma grande pedra. Ao narrar esse desfecho, somos confrontados com a brutalidade da condição humana. A história de Jesus, permeada por acusações injustas, julgamentos cruéis e uma morte brutal, ressoa não apenas como uma narrativa antiga, mas como um reflexo das realidades sombrias que persistem em nosso mundo. A pedra que sela o túmulo de Jesus, embora física, torna-se simbólica em nossas vidas. Ela representa não apenas o fim, mas a possibilidade de renascimento. Ao observarmos essa narrativa, somos desafiados a encarar nossas próprias pedras, nossas adversidades e dores, com a esperança de que, assim como a pedra foi removida do túmulo, possamos encontrar a luz e a redenção mesmo nas situações mais sombrias. A trajetória angustiante de Jesus, que culminou na crucificação e sepultamento, encontra seu ápice em um momento de ressurreição. Os evangelhos nos conduzem à visita de Maria ao túmulo, onde ela se depara com a pedra removida e o sepulcro vazio. A surpresa diante do vazio é um eco de esperança, um prelúdio para a extraordinária revelação que estava por vir. O relato continua com Jesus aparecendo a Maria, confirmando não apenas sua presença, mas a ressurreição que desafia as próprias leis da natureza. Esse encontro pós-morte é um ponto culminante de transcendência, onde a morte é vencida e a vida triunfa sobre as sombras. A narrativa avança para relatos de ascensão.
Marcos e Lucas pintam a imagem de Jesus, após encontrar-se com seus discípulos, ascendendo aos céus e assumindo um lugar à direita de Deus. Essa ascensão, cheia de simbolismo celestial, marca o retorno triunfante de Jesus à esfera divina. Ao explorar esses eventos, somos convidados a refletir sobre a natureza da fé e da ressurreição. A pedra removida do túmulo não é apenas um símbolo da vitória sobre a morte, mas uma metáfora poderosa em nossas próprias vidas. Assim como Maria encontrou o sepulcro vazio, somos desafiados a confrontar as pedras que nos impedem de viver plenamente, a superar as adversidades e a abraçar a possibilidade de renovação. A ascensão de Jesus, narrada com majestade, transcende a compreensão humana. No entanto, ela nos convida a elevar nossos olhares para além das limitações terrenas, a buscar significado e propósito em meio às complexidades da existência. A mensagem ressoa, conectando-nos à esperança de que, assim como Jesus transcendeu, também podemos transcender as limitações que nos cercam, encontrando uma nova dimensão de vida e significado. Ao desbravarmos a história e vida de Jesus Cristo, mergulhamos em uma narrativa rica em nuances, repleta de ensinamentos profundos e eventos que transcendem as barreiras do tempo. Desde seu humilde nascimento em Belém até a dramática crucificação e a subsequente ressurreição, cada capítulo dessa história é uma tapeçaria de experiências humanas. A fuga para o Egito, a infância e juventude em Nazaré, a imersão nos ensinamentos dos essênios, tudo contribui para moldar a jornada de Jesus. A última ceia, com suas profecias e traição, conduz-nos a um momento sombrio no jardim de Getsêmani, onde Jesus, em oração, enfrenta a inevitabilidade da cruz. A tragédia se desenrola nos tribunais, desde o encontro com Caifás até a confrontação com Pôncio Pilatos e Herodes. As acusações, a flagelação e a carga da cruz erguida são episódios de uma narrativa impregnada de sofrimento e redenção. A pedra que sela o túmulo representa não apenas um fim, mas a promessa de renovação. A visita de Maria ao túmulo vazio e o encontro com Jesus ressuscitado são pontos de virada épicos, oferecendo uma luz que transcende a escuridão da morte. A ascensão, descrita por Marcos e Lucas, encerra a jornada de Jesus na terra, elevando-o aos céus e assentando-o à direita de Deus. Ao refletirmos sobre essa história, somos desafiados a encontrar paralelos em nossas próprias vidas. As traições, as adversidades, a busca por propósito e a promessa de renovação ressoam em nossos corações. A vida de Jesus não é apenas uma história antiga, é um chamado à compaixão, à justiça e à busca incessante por significado em meio às complexidades do nosso próprio caminho. Assim como a pedra foi removida do túmulo, também somos convidados a remover as pedras que nos aprisionam, a abraçar a esperança da ressurreição em nossas vidas diárias. A história de Jesus não é somente uma narrativa, mas uma jornada que se entrelaça com a nossa, uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão, convidando-nos a trilhar o caminho da redenção e da transformação.